Isto aqui é uma sapatilha de atletismo e não, você não pode jogar futebol com ela. As sapatilhas de atletismo se resumem a sapatos exclusivamente adaptados para aumentar a performance do atleta em cada uma das provas do atletismo. O objetivo do vídeo de hoje vai ser justamente mostrar para vocês as características de cada uma dessas sapatilhas, mostrar as minhas sapatilhas de treino e de competição e também as sapatilhas que eu gostaria de adquirir. A cada ano que passa, as sapatilhas de atletismo costumam contar com mais e mais tecnologia, buscando melhorar o resultado e a performance dos atletas, mas consequentemente o preço delas só aumenta. De forma geral, as sapatilhas costumam contar com estes pregos de metal no seu solado justamente para aumentar a tração do atleta durante a corrida. Mas eu vou começar mostrando para vocês algumas sapatilhas um pouquinho diferentes. A primeira delas é essa sapatilha aqui, utilizada para as provas de lançamento do disco, lançamento do martelo e arremesso do peso. Ela é uma sapatilha que vocês já podem ver que não tem nem uma ranhura no solado dela, justamente porque o objetivo é fazer com que o atleta consiga realizar rotações sem gerar tanto atrito e ganhando a maior velocidade possível para lançar e arremessar os implementos. Outra sapatilha bastante diferente é a sapatilha do lançamento do dardo, que como vocês já podem ver aqui, ela possui pregos em todo o seu solado e não só na parte da frente como nas sapatilhas de corrida. E isso é necessário porque justamente na hora que o atleta vai fazer o lançamento, ele precisa do máximo de atrito com o solo para gerar um braço de alavanca muito forte e conseguir lançar o dardo o mais longe possível. Da mesma forma ocorre com a sapatilha do salto em altura, que também possui pregos em todo o seu solado para gerar o máximo de atrito no momento da transferência do salto, porque o atleta ganha velocidade horizontal e precisa transferir para a velocidade vertical. Então se faz necessário que a sapatilha seja dessa forma para aumentar a impulsão e a projeção de salto. As demais sapatilhas costumam apresentar pregos só na parte da frente do solado, principalmente porque o atleta precisa de bastante tração para a corrida, e se tiverem pregos nesta parte de trás vai gerar muito atrito e o atleta não vai desenvolver tanto a sua velocidade. Eu vou começar apresentando as sapatilhas que eu tenho, com este modelinho aqui que já está praticamente aposentado e que, se eu não me engano, é dos Jogos Olímpicos de 2004. Esse é um modelo da Nike que vocês podem observar que é bastante flexível e que já está bastante gasto, porque eu utilizava muito para treinar na terra. Inclusive essa sapatilha aqui eu já mandei arrumar ela umas 3, 4 vezes e ela já está abrindo novamente e faz bastante tempo que eu acabo não utilizando ela. Outra relíquia que eu tenho para apresentar para vocês aqui é essa sapatilha da Olímpicos, que hoje já nem produz mais sapatilhas de atletismo, e que é de uma edição referente aos Jogos Olímpicos de 2000 lá em Sydney, na Austrália. Ela é uma sapatilha de velocidade com um material bem mais rígido que aquela sapatilha da Nike. Ela é toda feita em plástico aqui embaixo, o que acaba aumentando o retorno de energia para o atleta. Essa sapatilha da Nike aqui é uma sapatilha utilizada para diversas modalidades, desde as provas de 100, 200, 400, 800, 1500, salto em distância, salto triplo, e também já está praticamente aposentada porque eu tenho posto ela só para treinar na terra e não costumo utilizar ela quando eu vou fazer meus treinos na pista. Ela também tem um material um pouquinho mais rígido, o que acaba não proporcionando um retorno de energia ideal e acaba não sendo tão ideal para competições. Esta sapatilha aqui é um dos modelos mais baratos que a gente consegue encontrar no mercado. Ela é uma sapatilha da Helf, que, se eu não me engano, custa algo na casa dos 250 a 300 reais. Na minha época, quando eu comprei a primeira sapatilha, também foi da Helf, mas acho que ela custou cerca de 180 a 200, tá? Então isso já mostra também que, mesmo sendo um material praticamente idêntico ao que eu tinha, o preço acabou inflacionando da mesma forma. Essa sapatilha é uma sapatilha que eu ganhei da minha equipe para utilizar em treinos. Ela também não possui muito retorno de energia, mas a gente consegue utilizar ela em diversas provas do atletismo. Esta sapatilha aqui, então, também é uma sapatilha que eu acabei ganhando da minha equipe, com um valor um pouquinho mais elevado. Se eu não me engano, ela está custando na casa dos 600 a 700 reais, e ela é uma sapatilha específica de velocidade, que a gente pode acompanhar pela disposição dos pregos. E quando normalmente tem 4 pregos aqui, são sapatilhas para gerar bastante tração para o atleta velocista. Da mesma forma, ela é uma sapatilha que não tem tanta maleabilidade, ou seja, ela retorna um pouquinho mais de energia, porém, o modelo da Puma 41 acabou ficando um pouco maior no meu pé, e eu normalmente tenho que utilizar uma meia um pouco mais grossa,
E também acabei pondo ela mais na terra agora que eu estou em Venâncio, porque não é uma sapatilha que eu acabo utilizando para competir, e acabo utilizando ela mais para treinos e para gerar aquele meio termo entre qualidade de treino e durabilidade de material. Eu acabei optando por pôr essa sapatilha, porque como eu falei, é uma sapatilha de treinos que eu estou utilizando e não uma sapatilha de competição. Entrando então na classe das minhas sapatilhas favoritas, entra esta sapatilhazinha que para mim é minha xodó, e hoje em dia eu só utilizo para treinos, mas por muito tempo foi minha sapatilha oficial de competição, que da mesma forma que as outras é uma sapatilha multiuso, vocês podem ver pela disposição, ela já é uma sapatilha que está mais flexível, mas antigamente ela era um pouquinho mais rígida. Foi também a sapatilha que eu acabei conquistando meu primeiro campeonato gaúcho. Eu tenho a marca de 10 segundos e 64 décimos com essa sapatilha, e também na prova do salto em distância eu consegui saltar 7 metros e 15 com essa sapatilha que nem é específica para saltos. A sapatilha anterior eu paguei algo em torno de 300, 320 reais nela, e venho apresentar então para vocês a sapatilha que vai ser para sempre o meu xodó, porque foi a sapatilha mais cara que eu já paguei. Eu paguei, eu acho que 500, 550 reais nela, na época que eu ainda fazia as provas de salto em distância e salto triplo. Essa aqui é a Nike Triple Jumper, com o modelo das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. Na época que ela chegou, ela era ainda mais linda, tá? Ela tá meio desbotada, tá meio usada. Essa parte aqui embaixo do solado, ela refletia, era quase um espelho, conseguia se enxergar nessa parte da sola aqui. E, claro, com o tempo ela acabou se desgastando, mas foi uma das sapatilhas que eu mais utilizei em competição, utilizei muito pouco em treinos, porque, como eu falei para vocês, era um material caro, certo? Então tinha que ter bastante cuidado e eu ainda cuido bastante dela. Outra coisa interessante em relação a esta sapatilha é que vocês podem ver pelo design dela que ela parece um tênis, justamente porque como o modelo dela é voltado para o salto triplo, e o salto triplo é uma das provas de maior impacto do atletismo, o solado da parte de trás acaba sendo um pouquinho mais alto para o atleta conseguir absorver um pouquinho melhor a força de cada salto. A Nike Superfly Elite 2 é o modelo de sapatilha mais recente que eu tenho e que eu mais tenho utilizado em competições. Eu cheguei a correr esse ano já 10 segundos e 64 com ela, fiz a minha melhor marca da vida na prova dos 200 e é um modelo específico para as provas de velocidade. Ela é também a sapatilha mais leve do mundo porque ela é feita em Flyknit, o que acaba gerando uma leveza na sua corrida, né? Então não é um material pesado, acaba sendo até transparente quando tu coloca no pé, e da mesma forma o solado dela, mesmo sendo um material mais leve, mais sensível, não gera muita maleabilidade, então acaba gerando bastante retorno de energia para o atleta de velocidade. Essa aqui então é a Nike Jafly 3, que eu acabei pagando 300 reais nela, e que possui o solado idêntico à da sapatilha anterior. A única coisa que muda em relação à Superfly Elite 2 é o cabedal, que acaba deixando a Superfly um pouquinho mais leve, mas esta sapatilha que eu estou mostrando aqui para vocês é a sapatilha que eu realizei a minha melhor marca da vida nos 100 metros, que eu corri o tempo de 10 segundos e 55 décimos lá em 2022 no Troféu Brasil do Rio de Janeiro. Vocês podem ver que essa sapatilha está um pouquinho personalizada, vou até mostrar os desenhos que eu fiz nela. Tem aqui o Bob Esponja, tem um coqueiro, tem um carinha correndo, um elefante, o Harry Potter, os botões do PlayStation e a frase aqui, a palavra escrita Cachau, do Relâmpago Marquinhos. Essa sapatilha eu tenho utilizado ela mais para treinos ultimamente, principalmente na pista de borracha. Eu não coloco essa sapatilha aqui na pista de terra, obviamente, porque ela ainda está boa. Porém, tem uma parte dela da perna direita que começou a abrir na ponta, justamente porque quando a gente faz a aceleração do bloco, a gente acaba raspando um pouquinho a pontinha do pé para fazer aquela recuperação veloz e o tiro mais frequente possível. Eu apresentei para vocês, então, todas as sapatilhas de atletismo que eu possuo. Algumas delas eu utilizo mais em competições, outras mais em treinos, algumas mais para usar na borracha, outras para usar na brita, outras para usar só na grama, só em treinos de aceleração, só em treinos mais longos. Então eu tenho bastante material e bastante recurso para ir variando e aumentando a durabilidade delas. A única sapatilha que hoje eu já não possuo mais foi a minha primeira sapatilha de atletismo, que era a única que eu tinha na época para treinar e para competir. E de tanto eu usar ela, ela acabou se desmanchando e se deteriorando no meu pé. E não deu nem mais para consertar e hoje ela já se encontra em outro plano.
Ainda existem alguns modelos de sapatilha que eu gostaria muito de poder adquirir, só que o preço estratosférico delas acaba gerando uma impossibilidade momentânea de comprar esse material. Eu já corri com este modelo que vocês estão vendo aqui, numa outra cor, que era completamente rosa, por 2 vezes esse ano. Obviamente foram sapatilhas que eu tive emprestada por amigos e coincidentemente foram as minhas 2 melhores marcas esse ano. Eu corri no troféu Ademar Ferreira a marca de 10 segundos e 56 décimos na semifinal, e na semifinal do Troféu Brasil eu corri a marca de 10 segundos e 59 décimos com essa mesma sapatilha, que é uma sapatilha da Nike, que possui uma cápsula de ar e uma placa de carbono, o que aumenta ainda mais o retorno de energia da sapatilha para o pé do atleta. Existem outros modelos de outras marcas que também possuem placa de carbono, mas atualmente no mercado nenhuma é financeiramente acessível para nós. A mais barata que eu consigo encontrar, se eu não me engano, é justamente a MaxFly. Em alguns lugares ela custa 1.100, 1.200, mas de forma geral a grande maioria das sapatilhas de placa de carbono, tanto da Adidas, da Puma, da Nike, da ASICS, custam na faixa de 1.500 a 2.000 reais. Sempre que eu vou para essas grandes competições fora do Rio Grande do Sul e tenho algum amigo que consegue me emprestar, eu faço questão de usar. A primeira vez que eu coloquei uma sapatilha da MaxFly no pé foi algo absurdamente diferente. No próprio aquecimento, fazendo algumas corridas coordenadas com ela, a gente sente que ela propulsiona a gente muito mais para frente do que as sapatilhas convencionais. E o melhor exemplo é essa sapatilha que eu tenho aqui da Nike, que eu mostrei para vocês, que é a sapatilha mais leve do mundo e possui pouca rigidez, e mesmo assim a melhor marca que eu tenho com ela de forma oficial é 10 segundos e 64. É evidente que 10 segundos e 64 décimos não é uma marca ruim nos 100 metros, mas considerando que sapatilhas de placa de carbono costumam melhorar de 1 a 2% na performance geral do atleta, a gente pode colocar algo na casa ali dos 10 segundos e 50, 10 segundos e 40, uma corrida feita com sapatilha de placa de carbono. Beleza? Essas foram então as minhas sapatilhas de atletismo, as sapatilhas que existem no mercado. Espero nas próximas competições conseguir adquirir e correr com sapatilhas ainda melhores, porque elas fazem total diferença na performance do atleta, mas o mais importante é o que a gente sempre faz, que é o treino para melhorar os nossos resultados. Valeu!